Enfim, no mês passado nós falamos muito sobre suicídio, né? Eu estou com pelo menos 5 pessoas que que tentaram, né, cometer suicídio no mês passado. Não consegui atendê-las. Elas são enviadas por outros pastores que não sabem como agir nesses casos. E, normalmente as pessoas não sabem o que fazer. Quando você tem uma pessoa na sua igreja com depressão, traumas, né, profundos, a pergunta é: o que fazer? O que falar? O que dizer, né, para uma pessoa que acabou de atentar contra a sua própria vida? E nós passamos, né, pelos seminários, passamos pela vida e não sabemos. Eu não sabia como agir nesses casos. E tentei, né, muitos conhecimentos, até que eu cheguei a uma fórmula, vamos dizer assim. E é isso que eu tenho formando o primeiro grupo lá na minha igreja para tratar desses casos. Não precisa ser um psiquiatra, não precisa ser um psicólogo, pessoas leigas, mas que estão interessadas em trabalhar. São as primeiras pessoas que nós vamos formar, inclusive alguns seminaristas, alguns pastores vão fazer esse curso, né, comigo lá em Itanguá. Muitas pessoas não sabem como agir diante dos grandes problemas da vida. E aí, esse tema que nos foi dado, né, liderança, espiritualidade e saúde emocional, é algo que vai nos levar a refletir, pensar. Eu quero dar a vocês, pelo menos hoje, uma ferramenta, né, que eu utilizo para detectar problemas, para identificar problemas, e vou ensiná-los como solucionar. Você vai poder ajudar uma pessoa que está lá em depressão, né, e com 20 minutos você pode ajudar essa pessoa. Então, é isso que eu me propus, então, a fazer hoje aqui com vocês, a fim de que vocês possam se utilizar, né, de técnicas, de conhecimentos que possam realmente ajudá-los. Nós temos uma pergunta, né? Quem é o líder? Né? Estamos falando de liderança. Eu não vou definir, vamos passar aqui. Quem é o líder? Líder, não vamos definir líder no sentido daquele indivíduo, né, que está tendo as características de um líder na igreja. Líder pode ser qualquer pessoa. Se você dirige, por exemplo, um grupo de jovens, você é o líder. Se você dirige um grupo de mulheres, você é líder. Se você está lá como professor da escola bíblica dominical, você é líder daquele grupo. E diante desse grupo, né, que você está ali liderando, a pergunta que eu quero fazer a você é: quais são os problemas que você encontra ali? Quando você começa a mexer, né, na mente daquelas pessoas, quando você começa a procurar, o que você encontra ali? Você vai encontrar os traumas. E esses traumas foram causados lá na infância. Todos os nossos traumas, eles vêm lá, desde pequenos. As primeiras pessoas que nos causam traumas são os nossos pais. E nós carregamos isso, né, durante a vida toda. Então, o líder, ele dirige um grupo. Pode ser um grupo pequeno, pode ser uma grande igreja. Mas a grande questão é: o líder, ele é isento de problemas? Ele pode também, né, apresentar desvios de comportamento, problemas emocionais. Ele está na liderança, mas ele também tem problemas. A pergunta é: pode um líder com problemas conduzir, né, um rebanho ou um grupo também com problemas? É possível que o indivíduo, né, cheio de preconceitos, neuroses, né, sentimentos negativos, você acha que ele vai conseguir conduzir aquele grupo de forma adequada? A resposta é não.
ele vai passar a sua doença para as pessoas. E aí está o grande perigo. A pergunta é, por que nós adoecemos nas nossas igrejas? Porque muitas vezes os nossos líderes estão doentes. E eles conseguem passar a sua insegurança, né, a sua doença para os liderados, que também, por sua vez, têm os seus problemas. Jesus disse, pode um cego guiar outro cego? Não, nós precisamos resolver os nossos problemas. Nós estamos diante aqui de seminaristas, né? Tem uma estatística que diz que 70% dos seminaristas, né, do grupo que está aqui, ainda que comecem um ministério, dentro de 5 anos, 70% vai desistir. Talvez você diga, pastor, eu não. Né? Mas é uma estatística. Você precisa entender que dentro dessa trajetória, dentro desse caminho, há problemas emocionais profundos para serem resolvidos. Então, quais são os problemas do líder e quais são os problemas dos liderados? Vamos lá. É claro que eu não fiz nenhuma tabela exaustiva, né? É apenas para a gente poder entender. Por exemplo, o problema do líder. O líder, ele pode enfrentar problemas doutrinários com seus liderados e ele mesmo pode ter problemas doutrinários. E aí fica, né? Ele tem que estudar mais para poder se fundamentar doutrinariamente, para poder ensinar também aos seus liderados. Como é que se solucionaria os problemas doutrinários? Estudando, é claro. Então, basta estudar para resolver esses problemas. Problemas materiais, eu diria, falta de dinheiro, falta de recursos, que na sua liderança você vai enfrentar. Isso pode deixar você doente? Depende do grau, né, e da intensidade com que você vai buscar esses recursos, né? Você vai desejar e vai querer esses recursos. Às vezes você não vai conseguir. Isso pode gerar uma ansiedade muito grande na busca dos recursos, como também pode gerar uma frustração caso eles não sejam alcançados. Muitos pastores, por exemplo, estão abandonando as igrejas porque eles não conseguem recursos para manter a sua igreja, manter o seu próprio ministério. E aí, nessa busca por recursos, o indivíduo começa a abrir as portas da igreja, né, para que venha qualquer pessoa de qualquer jeito, desde que dê o dízimo, né, e traga a sua oferta. Problemas administrativos, né, que podem ocorrer, e aí você precisa de organização, você vai precisar, né, de conhecimentos administrativos para poder resolvê-los. Problemas morais que nós encontramos, seja do líder, seja dos liderados. Esses problemas morais, eles existem em todas as igrejas. Talvez você diga, pastor, na minha não tem isso não. É porque você não conhece muito bem os membros da sua igreja. Porque lá tem, na minha igreja tem, né, e todos os tipos, né? Seja adultério, seja, por exemplo, nós tivemos um caso lá de pedofilia, que nós não sabíamos, e aí as pessoas ficaram desconfiadas, né? A própria filha, né, pegou o pai que estava tendo relações sexuais com o neto. Está preso. Está preso. Mas, membro da igreja, cantava no coral e tudo. Vocês imaginem, né, como é a situação. Problemas de adultério, que são muitos, né, nas nossas igrejas. Então, essa questão da infidelidade. E os problemas de falsidade ideológica, né, corrupção e tudo mais que vocês possam imaginar. Problemas morais nós também enfrentamos, tá? E temos que encarar esses problemas de frente. Os problemas emocionais. Esses problemas emocionais, eles atingem uma grande parte da nossa igreja, né? Eu calculo hoje que cerca de 30% dos membros da nossa igreja estão emocionalmente doentes.
Isso de qualquer igreja, né? Aliás, tem igrejas que o número, a quantidade é maior. Para vocês terem uma ideia, eu cuido a maioria, 10% não são membros da igreja, não são crentes, mas 90% das pessoas que eu cuido são oriundas de igrejas evangélicas, tá? Desde pastores até crianças, são membros de igrejas evangélicas. Então, nós tratamos de pessoas com depressão, síndrome do pânico, né, que parece que virou uma moda entre as pessoas. Essas questões emocionais mais profundas, elas trazem, né, sérios prejuízos para a igreja. Por quê? O indivíduo não vem ao culto porque está em depressão, está tentando vencer uma angústia, tem síndrome do pânico, não sai de casa. E a questão é como agir com essas pessoas, né? Como arrancá-las de casa e trazê-las novamente para o convívio social. Então é isso que eu quero mostrar a vocês hoje, né? O que vocês podem falar, como você pode fazer para ajudar essas pessoas. Não adianta você chegar para uma pessoa que está em depressão, né? Eu já fiz muito isso, né? A gente, na nossa inocência, diz assim, não fica assim não, né? Ainda você bate no ombro, né? Aquela batidinha no ombro, não fica assim não, né? Confie em Deus, tenha fé, né? Normalmente o que nós falamos? A vida é boa para se viver, né? Vamos nos divertir, vamos para o shopping. Nada disso adianta. Por quê? Porque a pessoa está em depressão, ela não quer fazer nada disso. E o pior, né? Hoje eu sei disso, mas antes, quando você chegava e batia no ombro da pessoa e dizia assim, não fica assim não, né? Não fica triste, é só você virar as costas que você deixou mais triste ainda, né? Hoje eu sei por quê, né? Mas eu fazia inocentemente. Quando você bate nas costas da pessoa, né, e diz assim, não fique triste, na verdade ela entende isso como fique mais triste, tá? Fique triste. E ficando triste, todas as vezes que alguém bater nas suas costas, você vai ficar triste. É algo que nós chamamos de âncora, tá? Você faz, por exemplo, num luto, né? Numa cerimônia fúnebre, a pessoa está lá, a viúva, né? A família enlutada, aí chega todo mundo, bate nas costas e diz, meus pêsames, né? Não fique triste. Aí vem outro, bate nas costas, aquele abraço, não fique triste. O que nós estamos fazendo? Nós estamos ancorando aquela mensagem. Quando você ancora essa mensagem, né, de tanto receber tapinha nas costas e dizer não fique triste, amanhã ou depois, né, já passou a cerimônia fúnebre, a pessoa já está em casa, já voltou ao trabalho, mas de repente chega alguém e bate nas costas, fala assim, tudo bem? Na mesma hora, aquela pessoa vai ficar triste. Ela não sabe o porquê, mas porque ela recebeu essa âncora, tá? Que é uma forma que o cérebro entende de que ela precisa ficar triste. Mas nós falamos para não ficar triste, né? Essa foi a mensagem, só que o cérebro não entende isso, né? Por exemplo, se eu disser para você, não pense no vermelho, não pense no vermelho, não pense no vermelho agora, o que aconteceu? Você pensa no vermelho, porque essa mensagem é entendida pelo cérebro como uma mensagem positiva, né? Eu vou só dar um exemplo aqui da política. Quando disseram assim, ele não, né? O mundo todo entendeu como ele sim, o nosso cérebro entende, ele sim. É o contrário, tá? Então, se você disser, não pense no azul, né? Não pense no azul, o que acontece? Você pensa no azul. Então, o nosso cérebro ele não entende isso.
E se isso for, né, feito com âncoras, ou seja, com mensagens, através de tapinha nas costas, por exemplo, quando aquela pessoa, né, ela resolve sair, eu vou ao shopping hoje, né? E que bom, aí você vai lá dar um tapinha nas costas, o que ela vai fazer? Ela vai perder naquela mesma hora o desejo de ir ao shopping. Ela vai voltar a ficar triste. Isso é o que nós chamamos de ancoragem. Tá? Nós usamos muito isso nessas técnicas de tratamento. Só que nós estabelecemos âncoras positivas, não negativas. Mas as pessoas vão fazendo isso naturalmente. Então, os problemas emocionais, eles existem. Olha, nas nossas igrejas, os nossos adolescentes, eles têm problemas de automutilação. Tá? Tem que analisar na nossa igreja, conversar com os adolescentes. Sábado eu estava dando uma aula lá em Cordeiro, uma turma de psicanalistas. Estava falando sobre interpretação dos sonhos. Não essa interpretação dos sonhos que tem aí, segundo Freud, na linha freudiana. Tá? E aí, um indivíduo que estava lá, pastor também, né, nós estamos falando sobre pensamentos suicidas que aparecem no sonho. E um pastor falou assim: pastor, eu fiz um culto lá, né, com os jovens, e todo mundo riu na hora lá. Ele falou assim, e fez um apelo, né, todo jovem que tinha espírito suicida que viesse à frente. Ele falou assim: vieram 40 adolescentes. Eu falei: mas o que você fez com eles? Não, só orei por eles. Assim, pois é, você abriu o subconsciente deles, né, para esse espírito suicida, né, você colocou, fortaleceu neles esse pensamento, e você não fez nada para tirar. Aí então eu perguntei: você sabe por que uma pessoa se suicida? O que leva uma pessoa a se suicidar? Ele disse: não. Eu falei: pois é. Você acabou de arrebentar com a vida de 40 jovens lá na sua igreja. Então, nós temos que ter, né, uma noção clara dos problemas emocionais. Por exemplo, a criança, os jovens, as criancinhas da sua igreja. Você já começa a analisar se eles têm problemas. Normalmente, crianças que têm problemas na família, elas também têm um amigo imaginário. Na questão do amigo imaginário. Então você pode detectar isso claramente, brincando com as crianças, né? Conversando com elas, e ver se elas criaram na mente delas esse amigo imaginário. Né? Embora a psicologia diga que isso é normal, nós temos psicólogos aqui, né? Com todo respeito aos psicólogos, não é normal. Tá? Amigo imaginário não é uma coisa normal. É normal você ter a imaginação, né? E criar um imaginário temporário, mas não permanente. Se ele se torna permanente, né, já é um problema sério. E a pergunta é: por que a criança tem um amigo imaginário? A resposta é simples: porque os pais não conversam com ela. Ela não é ouvida pelos pais, ela não é ouvida pela família. Logo, ela cria esse amigo para conversar com ele. Toda criança, né, que tem um amigo imaginário, os pais não dão atenção devida. Todos nós tivemos o nosso imaginário. Quem é que nunca pegou um carrinho aqui, né, dos homens? Né? E como é que o carrinho fazia? Isso. Então, na nossa imaginação, o carro tinha motor, ele andava, os soldadinhos atiravam. Você pegava os seus bonecos e brincava. Mas terminou a brincadeira, acabou. Se permaneceu a imaginação, então aí já se torna problemático. Nós temos que entender isso, que há uma questão, né, emocional, existe uma questão espiritual, né, e Jesus cuidou de todas essas áreas. Vamos passar aqui rapidamente, porque muitos cristãos sofrem de depressão e não se tratam. Quem disse isso foi Augusto Cury, né, psicólogo, psicoterapeuta. Ele diz isso, né? Ele era um incrédulo, né, se converteu,
e tem feito um grande trabalho na área da saúde mental. Muitos cristãos sofrem de depressão e não se tratam, não se cuidam. Dos 70% de pessoas, né, que sofrem de depressão, né, dentro das nossas igrejas, só 20% talvez estejam realmente buscando esse auxílio, porque acham que não precisa. E a tendência é só se afundando cada vez mais. Continuando. Bom, eu não consultei a fonte, tá? Mas num site que fez, né, essa estatística, eu achei assim, um pouco exagerado, mas estou colocando aqui para vocês, vocês podem consultar depois. A depressão e o suicídio, né, entre os cristãos, eu queria só saber se havia algum estudo nessa área. A taxa realmente é alta, né? Normalmente essas estatísticas são feitas nos Estados Unidos. E a pergunta que se faz é: por que muitos pastores estão se matando? A taxa de suicídio entre pastores aumentou muito, né, nos últimos anos. E na pesquisa foram quase 1.800 pastores que foram entrevistados. Desses pastores, 70% deles lutam contra a depressão, de alguma forma. Tá? Estão lutando contra a depressão. 71% disseram que estão esgotados, física e mentalmente. Então você está querendo vir para uma área extremamente perigosa. E você precisa saber que para você cuidar de doentes, você também precisa estar sadio. Senão você vai adoecer outras pessoas. 80% acreditam que o ministério afeta negativamente as suas famílias. E 70% deles dizem não ter um amigo próximo com quem eles possam compartilhar, né, os seus sofrimentos, os seus problemas, as suas dores. Então, eu achei muito alto, né, essa estatística, mas ela foi confirmada, né, num outro site que eu também pesquisei, mas eu só não consegui conferir a fonte. O fato é que há muitas pessoas que estão tendo problemas emocionais. Vamos passar ao próximo. Como resolver um problema espiritual diferenciando de um problema emocional? Como é que eu vou saber se é espiritual ou se é emocional? Vocês saberiam identificar? Por exemplo, depressão, vocês acham que é emocional ou é espiritual? Emocional. Suicídio seria espiritual ou emocional? E a pergunta é: quem deve cuidar, né, daquele que tem pensamento suicida? É o pastor? É o médico? Ou é o psicólogo ou o psiquiatra? Os três. Os três. Então, amanhã ou depois, você está numa igreja, você é o pastor da igreja, ou então você é o seminarista da igreja e você está lá liderando um grupo de pessoas. E alguém diz, né, dá o sinal: eu quero me matar, eu quero tirar a minha vida. A pergunta é: quem vai cuidar dessa pessoa? Quem vai cuidar? A pergunta é: por que você não cuida? Simplesmente, né, nós temos que confessar. Eu disse isso muitas vezes para mim mesmo. Eu não sei o que fazer nesses casos. Não sabia como agir nesses casos. Você vai, né, visitar uma família, porque a pessoa não está vindo aos cultos, e você chega e descobre que a mulher está em depressão.
está altamente deprimida, né? Já não está tomando mais banho, né? Não se arruma mais, não quer sair de casa. A pergunta é: quem vai cuidar dessa pessoa? Você vai cuidar? Ou você vai empurrar para outra pessoa? Ah, não, eu sou um simples seminarista. Talvez o meu pastor possa ajudar. Vou chamá-lo para fazer uma oração. Ou então você vai lá e faz oração. Mas a pessoa não saiu da depressão. Ah, não, isso é caso para psicólogo, para psiquiatra. Aí você dá um jeito. Ah, mas a família é pobre, ela não tem condições de pagar um psicólogo, né? Não tem condições. A fila do SUS é muito grande, né, para a psiquiatria. Mas você está empurrando para lá. A pergunta é: por que você não cuida? Porque não há o conhecimento. A competição ainda. Então, o que acontece? Nós normalmente não sabemos o que fazer. Tá? Esse é o grande problema. Não saber o que fazer. E até hoje, nenhum curso, né, nenhuma pessoa se preocupou em equipar, né, os obreiros para essa parte. O que aconteceu? Nós passamos a ter uma visão compartimentalizada. Vamos colocar aqui o próximo. Essa visão é o que nós chamamos de especialização. Todo mundo hoje quer ser especialista em alguma coisa, né? E aí você se torna especialista naquela coisa e você não sabe mais nada, só sabe aquilo. Essa era a visão também que eu tinha. Que eu tinha que saber muito uma coisa só e não precisava saber todas as coisas. Esse é o princípio da especialização. Você se torna especialista numa coisa só. Só que hoje o conhecimento ele tem que ser um pouco mais amplo, né? O nosso sistema de conhecimento ele precisa ser ampliado ao máximo. E você precisa pesquisar outras áreas que talvez você não ache que não tem nada a ver, mas você vai encontrar um ponto, né, de referência que vai te ajudar no seu conhecimento. No Antigo Testamento, por exemplo, o sacerdote ele tinha a função de atuar em diversas áreas. Na área da lei, né, do cumprimento da palavra de Deus, era o sacerdote que orientava. Nas questões legais, né, ele era o advogado, ele era o juiz, né, ele julgava as pessoas. Na área da alimentação, ele dizia o que a pessoa deveria comer ou não comer. Na área do comportamento, ele dizia às pessoas como se vestir, como fazer, né? As questões das festas, por exemplo. E nas questões, né, quando havia lepra ou alguma outra enfermidade, era o sacerdote que dava essa orientação. Então ele tinha um conhecimento muito amplo de diversas áreas. No Novo Testamento, né, você vê também que Jesus atuou em diversas áreas da vida, né, do ser humano. Se o indivíduo estava com fome, ele dava o pão, né? Se o indivíduo estava endemoniado, ele libertava. Se o indivíduo estava enfermo, ele curava. De forma que o ministério de Jesus é um ministério bastante amplo nesse sentido. Na Reforma e na tradição puritana, o pastor, antigamente, ele era consultado, né, em várias áreas, seja na área do direito, né, na área de família, na área psicológica, ou qualquer doença que a pessoa tinha, né, o pastor, ele tinha um conhecimento. Ele não era um expert, mas ele detinha um conhecimento, ainda que pequeno, de diversas áreas da vida. Hoje, nós somos especialistas. E aí o que acontece? O médico vai cuidar do corpo. Então, quem cuida do corpo é o médico. O psicólogo, né,
cuida da mente e o pastor cuida do espírito. Nós separamos as funções e achamos que nós não temos